Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do CFO Insights. Eu sou o André, um dos organizadores do evento. Eu sou o Bruno, um dos idealizadores aqui do evento, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial. A gente está aqui hoje com o Thiago Abrantes. Ele foi funcionário de uma empresa, se tornou sócio, tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, é um cara apaixonado por RP, por dados, por tecnologia, e ele foi responsável por trazer a NetSoft para o Brasil, uma das principais empresas e um dos principais parceiros da América Latina da Oracle NetSuite. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, Thiago. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, os principais desafios aí que você teve nessa jornada de mais de 20 anos, que passou por muita coisa, ainda mais no setor de tecnologia, não é mesmo? Boa. Bom, gente, obrigado aí pelo convite. Vocês estão ficando já especialista nisso aqui, tô percebendo já. Tá ficando excelente, hein? Vamos lá. Gente, quem é o Thiago, né? Enfim, como eu estava contando para vocês aqui um pouquinho até antes, eu me apaixonei por tecnologia com o meu primeiro computador que meu pai me deu. E a partir disso, enfim, uma coisa vai puxando a outra, o primeiro emprego. E no meu primeiro emprego eu tive a oportunidade, né? Eu recebi um objetivo ali de selecionar um software para a empresa que eu trabalhava. Era uma empresa pequena, não era nada complexo. E a partir daí, enfim, comecei a olhar para os RPs, para os sistemas e falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal. Né? Eu comecei a entender de negócio, como que as coisas funcionam, como que os clientes, como que as empresas funcionam, né? Porque na verdade o RP ele está ali para garantir que os processos estejam acontecendo, que o que o cliente quer controlar esteja ali controlado, né? Então, na verdade, eu falo que o RP ele se mistura muito, na verdade, com os processos das empresas, nada mais é do que isso. Então, boas empresas, boas pessoas que conhecem RP, conhecem muito de negócio, conhecem muito de processos, de controles. E é isso, né? E o Thiago, né? Por que de tudo isso, né? Eu acho que também veio para mim aqui, né? Vocês colocaram ali, eu trouxe a NetSoft para o Brasil, sim, mas eu quis trazer uma empresa que fosse reconhecidamente fera, né, na América Latina, já com muitos anos, né? E eles já trabalhavam com uma solução que eu também trabalhava aqui no Brasil, que é o Oracle NetSuite, né? É um produto da Oracle, né? Foi comprado aí há mais ou menos uns 10 anos, né? Porém, o produto já existe há 25 anos. Né? E quando eu comecei isso com o NetSuite lá atrás, eu vivia outros RPs. Só que eu vivia muito a fase dos RPs de instalação do RP, banco de dados, camada de aplicação, tem que fazer as coisas. Né? E hoje, enfim, no mundo que a gente vive aqui de SaaS, a gente já não fala mais disso. Né? A gente fala muito de SaaS, aplicação, acessa, o site acabou. Né? E por muitos anos eu trabalhei com isso, né? A gente instalava tudo. E quando eu conheci ali o NetSuite através de um diretor da Oracle, né, que estava trazendo a ferramenta para cá, eu falei, cara, isso aí é diferente, hein? Isso aí é diferente. E aí foi onde a gente começou, né, a trabalhar ali. Eu comecei a trabalhar com o NetSuite há 12 anos atrás. E por minha vida toda eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas novas, disruptivas, né? E, enfim, num resumo inicial, basicamente é isso. E olhando hoje assim pro mercado da América Latina, né? A NetSoft aqui já há quase 20 anos atuando na região. O que você sente que mudou principalmente ali no perfil desse cliente de RP de lá para cá? Olha, antigamente, primeiro a gente tem que falar um pouco porque da evolução dos RPs, né? Acho que a gente olhava muito lá atrás, acho que o início de tudo foi empresas de manufatura que buscavam controlar os seus estoques, as suas produções, né? Então, na verdade, não era um ERP, era um MRP. Então, lá atrás, né, como a gente estava aqui, acho que olhando para um público, né, de CFOs, tudo, acho que o RP atual, ele não era para o CFO, ele era para o cara da produção, para controlar, para produzir bem, para produzir melhor. E saber o que tem, o que não tem. Né? De processo. Processo, né? Porque a manufatura é o que, para uma indústria, né? O negócio ali é produtividade, é produzir o bem, rápido, sem erro, dinheiro no dinheiro, né? Então, o RP ele foi se moldando e evoluindo ao longo do tempo, assim como
todos os cargos, né, que a gente tem nas empresas hoje, eles foram evoluindo também. Então, por exemplo, eu vou pegar no tempo do NetSuite, né? Eu vou fazer uma comparação assim das pessoas. O CFO antigo, ele andava no carro e ele olhava olhando para o retrovisor. Ele fala, puta, como é que foi o meu resultado? É isso. Como é que foi como que foram as vendas? Como é que foi aqui, né? Ele olhava para trás, ele estava dirigindo o carro, Olhando pra trás. seja o carro grande, carro pequeno, o caminhão, sei lá qual o tamanho da empresa, e o cara tava olhando no retrovisor, porque era ali que ele tinha o número. E projetando um futuro, né? E projetando, tentando falar, cara, é isso aqui, né? Será, né? Vamos fazer aquilo. E o que mudou é que, principalmente o CFO, ele deixou de olhar para o passado só, né? É muito importante você olhar o passado. A história ela é muito importante. Mas é mais importante você conseguir prever o futuro, ter mais informações, mais insights, né? Coisas que vão te dar subsídio para tomar decisões. Então, eu vejo que, olhando para essa role, né, do CFO, ele saiu de ser reativo para ser o cara ativo, que está ali junto. E hoje, vamos lá, né? Todo mundo já passou por isso. Cara, se a empresa não vende, não tem empresa, né? Não tem CFO, não tem nada. Então, eu acho que todo mundo, o C-level, a camada gerencial, o dono, seja quem for, tá todo mundo ali em pró de fazer o negócio crescer. Então, isso mudou, né? Agora não é cada um olhando o teu, é todo mundo olhando para cima. Como é que eu cresço? Como é que eu faço? Cadê meu número? Puta, como é que tá a minha previsão aqui? Vamos lá, olha, esse era o número, por que não foi? Vamos aqui, vamos ver aqui as informações. Então saiu disso, né? Acho que essa... Uma transição meio do reativo pro proativo, assim, 100%, né? 100%. De olhar pro retrovisor e olhar pro vidro da frente, né? No carro o cara tem que olhar pra frente, né? E tomar decisões com o que ele tá olhando na frente dele, e não pra trás. E hoje, assim, você vê que isso foi muito impulsionado também pela tecnologia, assim, pela acessibilidade da tecnologia, porque há 20 anos atrás a gente olhava, a tecnologia era uma coisa que estava muito para poucas pessoas, grandes empresas, aqueles data centers, aqueles computadores gigantes que a gente estava conversando aqui antes. E eu acho que a tecnologia, né, e a equalização onde todo mundo tem acesso, a acessibilidade da tecnologia fez com que fosse necessária essa adaptabilidade do perfil do CFO, né? Assim, ó, eu diria que existe no meio de toda essa questão da tecnologia o SaaS. O SaaS foi o que permitiu você não precisar pagar para ter uma infraestrutura gigante, para você pagar uma parte do que você vai consumir. Sim. O SaaS é isso, né? O SaaS ele te traz essa possibilidade e você, na verdade, permite que empresas de diferentes tamanhos compitam com a mesma qualidade, né? E é isso que hoje a gente enxerga. Então, olhando um pouco pro NetSuite, tá? Eu vou falar agora que olhando um pouco pro NetSuite em cima dessa pergunta, é assim, eu tenho empresas de 5 usuários de NetSuite, de ERP, e tenho empresas de 2.000, de 3.000 usuários. Então, é o mesmo sistema, é a mesma ferramenta, é o mesmo tudo. Então, na verdade, aonde que está o diferencial disso? Modelo de negócio, responsabilidade. Ter o dado não significa que você está tomando a melhor decisão. Você pode ter um monte de dado, mas se você não está analisando ou tendo um sistema que te dá uma informação mais, né, detalhada ali com projeções, você vai tomar decisões erradas. Vou investir nesse produto ou nesse serviço, vou criar uma coisa nova, disruptiva, mas enfim, né, acho que tudo... Então, a tecnologia ela propiciou que as pessoas, que as empresas tivessem o mesmo patamar para você poder começar a competir. Mas criatividade, a gente estava falando também aqui agora há pouco, criatividade é o que muda, né? Isso aí para mim é... E todas as roles, né? Não o CFO apenas, o cara da produção, o analista de contas a pagar, o analista de contas a receber. Imagina, vamos pegar acho que até menos tempo, né? 5 anos atrás, 6 anos atrás, o analista de contas a receber, ele tinha que ligar na porta, bater na porta de TI, ou ligar lá e falar, me gera um relatório de um aging de contas a receber dos top 10 clientes. Aí você vai falar, puta, o cara de TI vai ter que pegar, sentar com o analista e, como é que eu crio, pega a tabela, faz isso e já.
Hoje, isso é inconcebível. Acabou. E uma coisa, assim, olhando pro mercado, para a evolução do mercado hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, igual o evento hoje, ele é o CFO Insights AI Edition. E a gente acompanha um movimento, assim, internacional, olhando para empresas de CRM, olhando para até algumas empresas de RP listadas em bolsas, que elas sofreram uma queda muito grande em valor de mercado com o avanço da inteligência artificial. Só que quando a gente olha para o ERP, a lógica dele ela é de colocar processo dentro das coisas, né? E com a AI generativa tudo se torna mais fluido no sentido de que você consegue fazer as coisas sem processo, assim, com mais velocidade, obviamente, né? E você perde algumas fronteiras que você tinha com o SaaS convencional. Como que você enxerga que tá o futuro do ERP dentro de tudo isso, assim, né? Como você enxerga a AI moldando o ERP? Porque eu acho que todo mundo já sabe que, assim, falar que o SaaS vai morrer por conta da AI... Não vai. Não vai, porque a própria AI, muitas AIs usam modelo de precificação do SaaS, usam tudo embarcado dentro de um SaaS, mas enfim, como que você enxerga assim, esse futuro? Acho que essa frase ou essa ideia ela já é bastante divulgada, ou pessoas falam muito, né? A IA ela não vai substituir as pessoas, na minha opinião também. Ela vai selecionar as pessoas que estão mais aptas a trabalhar com ela. E toda empresa busca o quê? Produtividade. Se você trabalha com IA, vocês são jovens, vocês já estão metidos nisso, vocês já sabem fuçar com isso, vocês têm empresa, ou seja, eu vou gerar aqui uma landing page e eu vou pagar R$5.000 para uma agência fazer para mim, vamos lá, pela cara de vocês, acho que vocês já fizeram uma landing page ali em qualquer... Lovable, né? Você pega papum, você tá na tua cabeça aquilo, né? Então você vai fazer. Só que aí uma coisa que eu enxergo, o RP, ele tem que garantir que os processos estão acontecendo, né? Porque para uma empresa escalar, nem todo mundo tem a mesma maturidade. Você contrata uma pessoa nova, você tem um período de capacitação, você tem um período da pessoa entender como é que é o teu negócio, né? Entender como é que você trabalha. Só que vai para uma fábrica. Vai para uma empresa que presta serviço, que o cara tá ali, ele vai lá pro campo. O braçal vai ser vai ser um pouco mais demorado. Vai ser difícil, né? Então, se você tem um RP bem estruturado, com os dados bem estruturados, com uma empresa... Cara, quem foi a empresa aí, né? Acho que a informação... Quem foi que tá fornecendo aí questão de infra para OpenAI? É a Oracle. Banco de dados Oracle. NetSuite tá pautado em onde? Não. Oracle. Um dos melhores, né, posso dizer, o melhor banco de dados do mundo. O NetSuite tá lá. SaaS. Cada um paga a tua parte. Com banco de dados top, né, de frente. Vai vir a IA, na verdade, você vai complementar. Você adiciona a sua camada de gestão, você adiciona a AI na parte da criatividade, na parte de ganhar eficiência, mas ao mesmo tempo você está protegendo aqui com o ERP o seu negócio. É isso, né? Porque no final de tudo, não adianta eu ter um monte de dados jogados e eu pedir pro Cloud, né? Que é uma das ferramentas aí que se usa bastante, aí fala assim, me dá como eu vou ganhar dinheiro. Não vai te dar, não vai sair assim, né? Os dados têm que estar estruturados. E outra, quando a gente pega grandes ferramentas, pensa o seguinte, estamos aqui em 3, certo? Se eu entrar lá e pedir para fazer um comando e pedir para ele me trazer dados, ele vai trazer. Mas e para 3 milhões ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como. Os tokens vão embora rapidinho. Aí vai embora, acabou o bagulho, velho. Desculpa, acabou! Então, por que a Oracle tá despontando nisso? Porque ela tá construindo um negócio gigantesco. Então, o diferencial tá na infraestrutura. Tá na infraestrutura, cara. Todo mundo adora o front, né? Fala, porra, isso aqui é bonitinho, bonito. Olha, o gráfico bonito. Mas, cara, por trás daquilo ali tem um monte de coisa fritando ali, ó. Fritando de dado, traz dado. Modelagem. É pra você poder ter informação. Né? Dado é uma coisa, certo? Uma planilha cheia de dados, de colunas, são dados. Tá lá. Agora, qual é a informação que eu extraio disso?
E aí, já puxando aí também para a sardinha aqui da ferramenta, vamos dizer um pouquinho, o NetSuite, ele já está conectado com o Cloud, com o ChatGPT via MCP. Ah, é? Então, por exemplo, eu tô lá no ChatGPT, quero montar um fluxo de caixa da minha empresa, quero... Ele já tá integrado? Tá integrado. Você vai lá e você fala assim, me gera aí, por favor, os meus principais clientes nos últimos 6 meses e me gera uma lista assim, assim, assado. Cara, o Cloud está conectado, ele vai lá, ele faz a peça, e aí ele pergunta, você fala, mas gera com essas informações. Agora faz um benchmark de mercado. Porra, animal, não é? Ah, porra. Cara, isso está conectado. Pensa, hoje no NetSuite, eu vou arredondar a conta, tá? 50 mil clientes no mundo usam o NetSuite. Da lista da Forbes Cloud, tem a Forbes... E tem a Forbes Cloud, que são as top 100. Das top 100, 84% é NetSuite. E tem um número absurdo também de dessas empresas que usam cloud também, né? Sim, e aí o cara nasceu em cloud, o cara, né? Aliás, pós-pandemia, muitas empresas nasceram em cloud. Se vocês olharem números, empresas que abriram IPO em nuvem, que nasceram em nuvem, vai olhar qual é o RP. NetSuite. Cara, Mas usando a ferramenta de inteligência artificial do cloud. Então, e aí você cruzando e tendo essa API, né, essa conexão já fácil para ele, assim, juntando duas ferramentas que estão despontando, Exato. Uma, obviamente, consolidada, né? Sim. Não tem nem o que falar da Oracle, mas assim, do outro lado, novas, né, tecnologias como a OpenAI e o Cloud que estão conseguindo automatizar e auxiliar nesses add-ons, né? Que é o que eu tava comentando com você. Cara, beleza, a gente tem aqui um processo, mas o negócio tem muitas vezes, mas esse processo aqui, muitas vezes o RP não entrega porque, vamos ser sinceros. Aí o CFO fala assim, eu queria tirar uma informação assim, com essa visão e tal. Agora, aí cara, mata isso. Imagina, com o Cloud conectado lá no RP, no NetSuite no caso, me dá essa informação. Ou tô numa reunião... né, rapidinho de ali. Conselho lá, tal, tá pedindo uma coisa ali que ninguém tinha pensado. Pô, monta isso aqui. Espetacular. Então, assim, é unir essas duas coisas. Então, não existe, na verdade, no que eu enxergo um pouco, né, não existe a IA por IA, não existe a IA sem os dados, sem a estrutura de dados e uma performance, né, de você ler estes dados. E não existe nenhuma dessas coisas se você não tem uma pessoa, no caso, vamos falar do CFO, que tenha processo, que tenha informações ali, que leia a informação. Como que eu vou tomar uma informação? Qual é o melhor produto da nossa aqui pra gente trabalhar? Tá legal, tá lá, ele me gerou, ele me mostrou, ele tá tudo lá bonitinho, mas eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão, a IA pode recomendar, mas ela sempre vai partir de uma pessoa que é responsável para avaliar se esta recomendação ela é adequada ou não ao seu modelo de negócio. E Thiago, você falou uma coisa muito legal que, trabalhando com ERP nessa implantação, você aprendeu muito sobre negócios em si, né? Então, que o executivo de ERP ali, no final das contas, ele é um cara que ele entende de negócio. A gente tem uma provocação muito forte no evento, no CFO Insights, que é que o CFO, o líder financeiro, ele deve ser um cara não de números, ele deve ser um cara de negócios também, com essa visão de negócio. Diante desse contexto, eu queria te trazer uma pergunta que é a seguinte: qual que é o principal erro assim que você vê normalmente quando os CFOs eles cometem na hora que eles vão escolher um ERP, às vezes por essa mentalidade assim de não estar conectada, vou olhar para o negócio e acaba indo mais para, né, para uma outra linha ali de... Cara, eu não vou falar nomes de clientes, né, mas para preservar aí, mas eu tenho algumas, né, já são 23 anos aí trabalhando com isso, mas tem uma de que eu enxerguei, eu tentei ainda, óbvio que eu tô ali para sugerir, né, eu não tô ali, quem sou eu, né, para mandar ou falar, cara, você tá fazendo errado, não, eu não sou essa pessoa, mas eu vi o seguinte, nós fizemos um processo, né, o time comercial da nossa empresa fez o processo, a gente apresentou, explicou, estávamos competindo ali com algumas soluções, e a gente provou para todas as pessoas que o NetSuite hoje e para o futuro, isso é o mais importante. Olhar para frente. Olhar para frente, cara. Eu não posso comprar uma solução para minha empresa hoje, porque se eu vou comprar uma solução para não crescer, não compra.
Você vai investir pra quê? É isso. Você já tá faturando, você já tem o teu dinheiro, você já tá rodando ali. Precisa, Então né? você não precisa. A minha opinião, humilde Fica do opinião, jeito que tá. fica do jeito que tá, certo? É isso. Agora, se você quer crescer, cara, abre o teu horizonte pra 10 anos, pra 5 isso. anos. Ninguém implementa RP Pensando pra em ficar 2 2 anos, 3 anos. Que é um A bom não trabalho, né? Porra, muito trabalho, né? Trabalho. É um bom trabalho. Pra trocar pra ficar 2 aninhos não vale a pena, né, cara? Lembra? Eu falei aqui também antes, um pouquinho antes. RP, pra mim, não é um projeto, é uma jornada. É uma jornada da empresa, cara. É uma jornada de transformação, é uma jornada de você ter escolhido bem a tecnologia. Então, esse cliente específico, né, que eu, no meu julgamento, pelo menos, tá? Eu entendi que foi errado. Foi o seguinte, ele ouviu, na verdade, o contador dele que era externo. O contador chegou e falou, não, entendi aí que vocês viram, maravilhoso, mas eu da contabilidade uso essa ferramenta, então tem que usar essa aí também. Só que, cara, vamos lá, contador, não tô desmerecendo nada aqui, o contador é muito importante, o cara, tem Sim. que manjar e manjar muito, né, vamos ler essa passagem. Pô, mas Ele decide ele vai ver um número. Ele vai olhar o que foi para pagar imposto, ele vai olhar aquilo ali para, né? Ele não tá tomando decisão por você na sua empresa. O RP, ele serve pra isso, né? E aí eu posso falar o segmento, tá? É de casa de aposta, dessas bets, né? E aí o contador tava lá, o cara, né? O CFO tava ali, tava entre um acionista de fora que não manja absolutamente nada. Gringo. Gringo. Não entendi nada. Não entendi nada, né? A ICMS, cara, esquece, ninguém vai entender o que é ICMS. Fala lá pro russo. NCM, tabela esquece. TIP, esquece, não vai entender. E ele Não vai. e aí ele tava com um contador que o cara tava assessorando ele. O contador tava certo, no prisma dele de decisão, pra ele o melhor era aquela ferramenta porque ele já conhecia e tá tudo certo. Fica mais confortável. Fica mais né? confortável, né? E a zona de conforto, todo mundo... Quentinho, né? tá aqui quentinho, né? Eu procuro essa zona de conforto já há um tempo já, viu? Ela foge de mim, cara. Eu tenho algum problema com ela, eu não sei qual é que é, mas enfim. E o outro caso, né, que... Enfim, ele tomou a decisão de ir por essa outra ferramenta, mas eu falei, olha, você tá investindo pra um negócio que vai morrer, cara. Não, mas agora é isso, e o contador me falou. Eu falei, não. E assim, acho que cada um toma decisões mediante, né, enfim. E o outro caso, que é totalmente o avesso, é um cliente, na verdade, atual nosso. Eles já tinham uma solução renomada, porém mal implementada, né? E aí vem todas também esses problemas, dificuldade, enfim, né? Não cabe a mim julgar o que foi feito ou não, mas a gente fez o processo, tudo. E ele falou o seguinte, Thiago, nós estamos no Brasil e temos Chile e México. Perdão, Chile e Estados Unidos. Preciso, cara, rápido trocar, a ferramenta atende. E aí, um disclaimer aqui, NetSuite atende global, né? Então, numa única instância, todos os países. Você não precisa ter várias instâncias, vários NetSuites, vários sistemas, tem um só. Né? Então ele olhou para um prisma e falou, cara, eu já tenho uma ferramenta legal aqui, mas que não está me atendendo por N fatores. Mas já que eu vou avaliar, eu quero uma que me olhe para daqui 10 anos, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para outros países da América Latina, eu estou me envolvendo muito bem, estava vendendo bastante, né? Enfim. Ele falou, olha, é isso aqui, mas já saiba que a gente, nos próximos anos todos, a gente vai para esses países e talvez outros. Cara, a melhor notícia que eu tive na semana passada, o nosso account, né, falou, Thiago, eles comentaram que eles estão indo agora. Olha o que a gente fez, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Chile agora vai ser o último agora que eles repriorizaram. E eles perguntaram, olha, eu tenho mais 3 países na Europa que a gente conseguiu com os mesmos clientes daqui, nos levaram para lá. Dá para ir? Eu falei, cara, é comprar, só colocar e pau na máquina, vambora. Olha a visão, olha a estratégia. Imagina esse cara com a ferramenta anterior que não estava funcionando, descentralizado. Putz. E quando vai para outros países, assim, nesse processo de internacionalização, a equipe Brasil, ela ainda dá o suporte? Vocês fazem esse upsell
e A gente entrega para uma acompanha. equipe lá ou fica responsável o Brasil por toda essa conta? em Então, todos os hoje a países? NetSoft, né, nós somos um grupo América Latina, né? Então hoje nós temos Brasil, México, Colômbia, Panamá. Porém, a gente tem localizações de praticamente todos os países aqui da América do Sul e América Central, né? Então, quando a gente tem clientes do Brasil que estão indo para o México, que estão indo para países hispânicos, né, que falam o idioma espanhol aí, a gente tem a própria equipe lá do México, né, que Dá é uma suporte. coisa só e a gente faz tudo junto, né, uma empresa só, né. Quando vai para a Europa, e aí tem alguma particularidade, algum país, mas assim, Europa, a complexidade tributária não é nada, né? Então, Perto quem do que a gente implementou o vive aqui, Brasil esquece. e Tá pronto pro Argentina, mundo. essas coisas, Aí você cara, vira tá- global, né? Cara, brasileiro tinha que dominar o mundo, cara. Se a gente vive nisso aqui e tem dinheiro ainda e vive, cara, você tá doido. A gente é bizarro. raiz, cara. A gente é bizarro. forte. Então, e esses países são mais fáceis, né? Então, mas isso foi Então vocês conseguem, nesses casos pontuais, vocês conseguem implementar também até Europa? Sim, aí praticamente todos os países. Alguns países são complexos, sim, né? Quando você pega ali África, quando você pega a Europa, tem algumas complexidades. Aí alguns a gente implementa e outros nós temos aí parceiros locais, né? Que já temos aí já o contrato que a gente vai fazendo em conjunto. Hoje, assim, a Oracle é uma gigantesca, né? Uma empresa gigante. Você tem uma experiência gigante também com RP. Qual momento você acredita ser o ideal para uma empresa? Eu sei que você vai falar que é desde o começo, tá? Mas a gente estava conversando antes, não vale mudar agora. Não, vamos lá. Não vale mudar. Qual momento você acredita que seja o ideal para a empresa falar, putz, preciso de processo, preciso de um RP aqui para suportar esse meu crescimento e me levar para mais 5, 10, 15 anos de crescimento? E quem toma essa... No pequeno é mais fácil, mas no médio grande, quem toma essa decisão? Tá. Eu vou tentar fazer um prólogo aqui para responder. Se eu esquecer a pergunta, que eu vou só tentar fazer aqui uma analogia de algumas coisas. Primeiro, vamos supor que vocês são investidores, se já não são. Vocês investiriam numa empresa que não tem nenhum sistema? Não. Que ele não pode te provar o quanto ele fatura, o quanto ele não. recebe, que está conciliado, Não. que está batendo? Não. Então, assim, eu vou dar uma primeira. Se você quer captar investimento e ter sócios que investem em você, por aí você já tem que ter um sistema que seja recomendado. Não pode ser um sistema só financeiro, certo? Se eu tenho ali só um conta a pagar, conta a receber, também não vai adiantar muita coisa. Esse acho que quando a gente olha para empresas um pouco maiores, acho que esse já é um primeiro para captação de investimento. Vamos pegar antes ainda, as empresas menores, né? Se você tiver essa possibilidade de contratar uma ferramenta que é a sua primeira e a última, não seria melhor do que você começar com uma planilha, do que depois você ir para um sistema que só faz contas a receber, aí depois você vai para uma outra baratinha que faz ali a contabilidade mais ou menos ali, que tenha todos os RPzinhos menores, e depois pensar de ir para um software classe global? É muito melhor você começar com um e perpetuar esse um. Sim. Por um motivo, todos os seus dados estão lá. Você tem histórico da sua empresa, você pode provar, você pode fazer as coisas. Então, para o CFO, para C-level aí, né, qualquer que a gente estava falando, ter todos os dados numa única ferramenta desde o começo é sempre melhor para você não ter uma mudança de cultura. Porque, como você falou, vocês devem estar aí passando por um processo similar. Implementar ERP, eu diria que ele não precisa ser traumático, mas não é simples, né? Porque envolve várias áreas, envolve muita coisa, né? E principalmente para o CFO, né? Porque o cara tem que estar com o número, tem que apresentar o número, tem que trazer essa informação rápida, né, para todo mundo. Então, na minha opinião, se a empresa ela tem poder ou um certo valor já, né, que permita ela investir num software que, não vou falar só do NetSuite não, tem outros aí também que poderiam ser, né, que ela possa fazer desde o começo, é melhor, mas olha para os próximos 10 anos. Cara, eu vou crescer. Se você não está apostando nem na sua empresa, você vai apostar onde? Né? Se você quer crescer, você quer fazer acontecer. Então, primeiro, tecnologia. Qual empresa hoje que a gente vai ter aí que nos próximos 20 anos vai viver sem tecnologia? A gente vive sem isso aqui hoje? Cara, bem difícil, certo? Então, tecnologia para RP, para empresa, para o CFO é a mesma coisa.
o CFO ele tem que poder tomar decisões. Então, a minha resposta, a partir de um dado momento que você vai sair da planilha, ou de um software mais simples financeiro, que é o que te ajudou pelo menos a controlar, já vá para um sistema que te propicie crescer. Para você não ter que mudar. Porque senão você vai ficar sempre na situação seguinte, a pessoa veio do mercado e no cliente tal, no outro concorrente, ela teve uma experiência boa com a ferramenta A, aqui com a ferramenta B, ali com a ferramenta C. Não, ponha uma ferramenta, ponha uma solução que vai crescer, que te vai propiciar, né, analisar os seus dados desde o dia que você era pequeno até você se transformou grande. Porque o dado hoje é a coisa mais valiosa. E como você tem vários módulos, né, dentro de um ERP completo, vamos pegar como exemplo aqui a NetSuite. Você tem ali diversos módulos dentro do ERP, então você pode fazer esse crescimento de forma gradual conforme a necessidade do seu time, né? E o NetSuite ele é legal por conta disso também, né? Você não é obrigado a contratar a plataforma como um todo, você pode contratar só o financeiro e contábil, aí depois você vai lá e contrata uma gestão de contratos recorrentes, que a gente chama de Suite Billing. Você pode contratar um outro módulo que é o Revenue Management, que é Imagina, né, se vocês têm contratos anuais, né, às vezes as empresas elas faturam antecipado. Isso para o CFO é um controle difícil, né, que é o diferimento de receita. Eu fui lá e falei, eu tenho um contrato de 1 ano, R$1.000 por ano, eu tenho R$12.000 de um contrato. E o cliente aceitou pagar upfront, né, pagar à vista, né, para ter um desconto. Ele pagou os 12. Só que se você reconhecer isso no mês que você faturou, você tem que pagar todos os seus impostos em cima disso, certo? Só que pela contabilidade você pode ter o diferimento de receita mediante o serviço prestado. Então o NetSuite ele tem um módulo exatamente para isso. Gente, vamos pensar o seguinte. Pensa que, para todos os CFOs que vão estar assistindo isso aqui, a Oracle, do tamanho que ela tem uma unidade de negócio que é o NetSuite. É uma GBU que a gente fala, né? Uma Global Business Unit. É o NetSuite lá. Ela gerencia os 50 mil contratos que ela tem, aproximadamente, com o NetSuite. Então, por que se eu tenho também empresas, uma Forbes Cloud 100 das top, 84% usa isso? Cara, peraí. Por que eu vou não considerar a ferramenta? Total. Né? A Oracle usa para gerenciar a GBU dela para isso. Os clientes, né, que estão ali numa análise fazem. As principais empresas de IA usam NetSuite. A gente já está conectado via MCP, protocolo de segurança, né, com as principais LLMs aí também. Então, assim, total sentido, né, e segurança, né, principalmente. E qual momento, assim, você acredita ser o momento que o cara tem que olhar e falar assim, cara, não dá mais, né, assim, esse sistema não vai conseguir me ajudar, não tá me ajudando a tomar as melhores decisões. Quando você acha que é o ponto-chave que esse CFO, enfim, esse C-level tem que tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil também, né? Cara, eu vou resumir isso numa pergunta, aí talvez você vai me entender. Talvez esse seja o primeiro estopim, assim, tá? Mas eu posso dar alguns aqui. Quando está numa reunião e falar assim, esses números estão certos? Porque eu tenho área de vendas, eu tenho área de produção, ou empresas de serviço, eu tenho a área que cuida da minha recorrência, da minha venda, o meu financeiro, o meu conta a pagar, o meu conta a receber. A hora que alguém chegar lá, o CFO falar assim, tá batendo o número, gente? E não tiver certeza, já tá no momento. Já tá no momento, já passou. Cara, empresas que crescem não tem mais dúvida dos números. Não tem mais dúvida. E se você consegue ter tudo dentro de uma única ferramenta, né, que eu fiz a venda, mas essa venda, ela tá conectada já com o meu financeiro, com o meu contas a receber, que já vai gerar a minha contabilidade, é uma coisa só. Né? Então, isso é uma outra coisa. Essa dor, né, esse momento, ele também vem uma outra pergunta. Será que a hora de eu tomar essa decisão é agora? Legal. Tomei a decisão que é agora. Mas qual ferramenta? Aí a gente tem que parar e pensar o seguinte. Será que é só selecionar o RP? Ou eu tenho que olhar o ecossistema? Porque aí, que ele integra. Aí vem. Porque manter, atualizar. Daqui, cara,
por semana ou a cada 2 semanas, todos os LLMs e IAs aí lançam uma versão nova, não é? Cada semana alguém cai em ação aí porque alguém lançou alguma coisa nova, né? O Claude foi semana passada aí, né? Com Adobe, essas coisas, né? Então, assim, se eu tenho uma ferramenta que eu consigo pagar, que vai me crescer, que eu vou crescer com ela, vou manter os meus dados, vou investir em uma coisa que é pro resto da minha vida. E eu não preciso ficar mudando isso, né? Eu não preciso. Porra. E olhando assim para um viés mais de reforma tributária, com a reforma aí no Brasil, com todas as mudanças que estão por vir aí, como que isso impacta as empresas, principalmente as que não estão com um ERP bem preparado ali? Olha, aí você, assim, acho que poderíamos ter uma resposta mais dramática de falar que tá todo mundo ferrado, vai falir. Não, acho que assim, vamos lá, a reforma tributária ela é um cenário muito complexo, né? Porque é uma primeira vez que eu me recordo, pelo menos, né, que o nosso país está passando por um negócio desse tão grande, né? Sim. Eu busquei e eu vi que essas mudanças elas estão sendo avaliadas já faz, acho que mais de 20 anos, né? De como mudar, de como fazer o município, o Estado e a Federação. Isso que me deixa mais perplexo, né? É ver que em 20 anos os caras chegaram na solução que tá confuso para todo mundo, né? E que ainda não tem uma definição, certo? Vai mudando, não, o split vai começar no que vem, não, veja bem, não, vamos, né? Então, assim, a gente se respalda muito, né? Acho que a gente tem um parceiro, né, muito forte, que é a Oracle, né? A Oracle, ela tem aí, enfim, acho que isso... Eu sei que existe, né? Acho que não cabe a mim aqui só externar, mas eu sei que a Oracle ela tem as Big Fours aí ajudando, apoiando, dizendo se sim, se não, por qual caminho, como fazer, né? Então os clientes que já estão em NetSuite ou que estão em soluções boas, robustas, né? Elas têm que... o parceiro, né? A ferramenta, o fabricante, ele vai dar esse suporte. Para quem não está, vai continuar dando aquele jeito. Só que aquele jeito não vai ser mais você controlar e tomar a decisão correta. Eu posso dar desconto nesse meu produto para eu fechar um contrato grande assim? Eu vou ter resultado daqui 2 anos? Porque às vezes as empresas fecham contratos de fabricação, algumas coisas de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se eu tomei errado a decisão, ferrou. Você vai mudar o teu contrato? Você não pode. Né? Então acho que são essas questões que as empresas têm que se preocupar. Vai mudar, né? Sabemos, vamos dizer assim, 75% do caminho a gente sabe para onde está indo, mas esses 25 aí pode mudar muita coisa, né? Algum município falar, olha, não estou gostando tanto disso, ou, né, sei lá, pode acontecer muitas coisas. E vocês atendem hoje dentro da NetSuite? Eu entendo que vocês têm toda a estrutura para atender as grandes empresas, mas vocês atendem um nicho aí bastante interessante hoje de middle market, né? Que se a gente olha aqui para o Brasil, 95% aí das empresas são PMS. O que você enxerga que tem ali que torna esse produto vencedor para esse público de médias empresas, que vocês conseguem atender de uma forma melhor do que outros fornecedores ali? Assim, ó, a ferramenta ela vai muito de encontro com o segmento também, né? Com a indústria que aquele cliente ela está locada, né? O que eu enxergo hoje do NetSuite e da nova ferramenta que a gente trabalha, né, que é o NetSuite, é o seguinte: se você tem uma ferramenta e um fornecedor que está na vanguarda, você pode confiar que ele vai te trazer inovação, certo? Sim. Vamos pensar o seguinte: os 50 mil clientes, eu vou fazer essa analogia só para você entender o porquê que eu entendo que isso é uma... Os 50 mil clientes que até dezembro de 2025, ano passado, estavam ali sem o conector do MCP, agora tem isso de graça. Então assim, 50 mil clientes que o fabricante poderia falar, para você ter isso, me paga isso, que eu vou te dar essa abertura. Não. Ela falou, não, peraí. Isso aqui é inovador, isso aqui é uma coisa nova que veio. Cliente, tá aqui e usa. Pô, a Oracle desenvolveu o MCP,
com, né, as LLMs aí, publicou, ensinou a usar e os caras estão fazendo. Então, assim, por que uma empresa pequena, média, grande, enfim, vai contar com soluções que o fabricante não está preocupado com isso ou que não está na vanguarda, né? A Oracle está na vanguarda disso tudo hoje. Isso, para mim, é um diferencial muito grande. Muito grande. E aí, olhando um pouco também para, assim, a gente falou muito desses PMS, do momento da entrada de um RP, do momento da troca de um RP. Cara, se tem algum, eu imagino que você tenha, né? Algum exemplo, algum case que você falou, cara, a gente implementou ali o sistema e esse cliente descobriu um gap que ele tinha financeiro, um processo que não estava azeitado, uma otimização, um incremento de receita, um saving numa área. Você tem algum case assim que, cara, na sua visão foi, putz, esse case aqui para mim foi emblemático assim, quando a gente implementou ali o sistema? Muitas vezes essas coisas a gente capta durante o próprio projeto, né? Porque para implementar, por muitas vezes a gente acaba compreendendo mais o modelo de negócio e trazendo para o cliente como a ferramenta pode ajudá-lo a controlar aquilo de uma melhor maneira. Porque, assim, a inovação ela é muito isso, né? Você faz de um jeito, né? Tô ali fazendo. Mas se você não está olhando e fazendo benchmark de como que as outras empresas estão fazendo, você fica na mesma. Você fala, tô bem, tô continuando, vou tocando a minha vida ali, né? Então, por muitas vezes a gente pega isso, né? Teve uma situação de um cliente que... Eu vou dar exemplo que eu acabei falando por coincidência dessa parte do reconhecimento de receita. Esse cliente ele fazia contratos por semestre. Aliás, na verdade, ele fazia meio que como o cliente dele topava fazer, né? Então ele criava contratos e ele ia cobrando esse cliente, eu vou te cobrar de 3 meses, de 2 meses, mensal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi implementar, ele colocou os contratos, né? E começou a faturar o cliente. Aí um dos consultores lá da empresa pegou e falou, gente, a gente pode levar uma sugestão lá pro cliente e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pode. Aí levou, esse cliente tinha, vou arredondar também, 5 mil contratos, mais ou menos. E ele fazia o quê? Emitia nota. Ele emitia toda a nota, só que eles tinham 2 pessoas para ficar todos os meses fazendo lançamentos de reconhecimento de diferimento dessas coisas. Então a gente levou uma solução que o cara teve um ROI ali de tipo 3 meses, 4 meses, porque os módulos avançados do NetSuite não são módulos caros, são módulos bastante acessíveis. Ele colocou, ele automatizou isso e ele pegou essas 2 pessoas que faziam só isso e colocou para fazer cobrança, para fazer outras atividades. Então a gente deu a liberdade para o cliente de usar a tecnologia a favor dele e mover a pessoa para ajudar ele a uma outra atividade, a uma outra ação dele, né? E isso, puta, o cara ficou, gente, obrigado, puta, não sabia que existia essa possibilidade de a gente fazer isso de maneira automática, porque eu tenho muita regra, né? E ele tem mesmo, muita regra. E aí o cara começou a ter um fechamento contábil mais rápido, muito mais rápido. Essas pessoas foram movidas para outras atividades e ele está controlando isso muito mais de forma automática, né? Essa foi uma das, né? Então tem várias coisas aí. E aí, voltando ali um pouco para a parte de inteligência artificial, do momento do mercado hoje, assim, cara, tem alguma solução, alguma tecnologia que você vem acompanhando, alguma feature que vocês vêm desenvolvendo dentro do NetSuite, que você fala, cara, isso daqui vai mudar completamente o jeito que as pessoas, ou enfim, de time mesmo, cara, ó, isso aqui vai diminuir muito a quantidade de pessoas no financeiro. Tem alguma coisa hoje que você vê de evolução de feature, pode ser a própria inteligência artificial, que você fala, cara, vai mudar muito. A Oracle, né? A Oracle não, eu vou falar o NetSuite, tá? Eu vou falar NetSuite porque a Oracle tem várias outras soluções, né? E o NetSuite é o que a gente trabalha. O NetSuite tem algumas coisas que a gente vai recebendo ao longo do tempo, tá? Então, para explicar isso, existe um evento global do NetSuite que se chama Suite World, que é um evento que ocorre em Las Vegas e que esse evento anual ele traz toda a visão, né, do que vem aí pelos próximos anos. Então, anualmente, eu já fui, acho que esse ano ou ano passado, enfim, ano passado acho que foi a 8ª vez que eu fui para esse evento.
E todo ano isso ele vem, né, o Ivan, que é o fundador, né, da NetSuite, ele vem trazendo essas visões, né? No ano passado, uma das visões que ele trouxe é que o NetSuite já ia começar a identificar, porque vários clientes pediam isso para eles, anomalias. Então o que são essas anomalias? Se eu pago o Thiago todos os meses R$1.000, em um mês eu paguei 2, opa, peraí, por que 2? Só que isso numa empresa que tem contas a pagar, é normal, você faz ali, você nem percebe esse trabalho que você faz, porque está na pessoa, né? Agora, pensa uma empresa que tem 10 mil, 20 mil pagamentos mês. Não vai pegar de maneira... Ou vai ter que ter alguém lá, né, analisando. Então, isso é uma das coisas, né? Então, acho que, como você perguntou, com a IA, o próprio NetSuite, ele já está embarcando coisas para os clientes, assim, olha, eu tenho aqui... tem um termo que a gente usa, tá? Que é bundle, que é um pacote que você instala no seu NetSuite lá, que a NetSuite desenvolveu ou criou lá, né, a soluçãozinha, e você instala e você vai utilizando. Uma delas é desse cara, de análise de anomalias financeiras. Então, tanto no pagar, no receber, ali você consegue ir fazendo essas análises, né? E o próprio NetSuite vai te falando, olha, esses aqui tem alguma coisa aí, dá uma olhada que isso aqui já vai vir. E isso tem vários. Nossa, tem vários vindo assim, vários. Eu tenho um conhecido meu que ele trabalha numa empresa e tava tendo um problema desse, que basicamente ele tem os stakeholders deles, que tem um cliente, tem um stakeholder de atendimento, né? E aí ele paga esse stakeholder aqui com base na requisição de, tipo, meu cliente final pediu, ele vai lá e paga esse stakeholder. Só que aí precisa de uma aprovação da matriz. Tipo, beleza, você pode ir lá fazer esse atendimento que é verdadeiro. Só que sabe o que começou a acontecer? O stakeholder fez uma parceria com alguém interno da matriz, fazia requisição toda hora e aumentou drasticamente. Mas assim, foi um rombo multimilionário que rolou na empresa, teve casos de polícia, enfim, foi. Então não é algo assim, que às vezes a gente olha e fala, cara, isso não acontece, ou isso você vai pegar pequenos problemas. Cara, isso aí às vezes você acha um buraco gigantesco. E empresas grandes, isso daí... Com volume, né? Com volume, passa ali, você nem... E é muitos milhões às vezes, né? Então... assim, olhando até pro nosso público, né? O CFO moderno, ele não explica o passado mais. Ele molda o futuro. Essa é a verdade, né? Aí, olhando para isso, olha que loucura, né? Dentro dessa linha aí que você estava falando, eu fui num cliente nosso, a gente estava lá trocando uma ideia, assim, e tal, e aí no final fica aquele oba-oba, né, tal, e aí durante a conversa eu percebi uma coisa e depois eu perguntei. Eu falei, gente, mas deixa eu perguntar uma coisa. É uma empresa de eventos, eles fazem eventos bem grandes, né? E bem conhecida aqui em São Paulo. E aí, a gente tava lá, daqui a pouco ele fala, uma das donas pega e fala assim, não, no passado a gente teve um problema que o garçom tinha a maquininha dele. Aí eu, opa, aí deixei passar, né, não perguntei ele na hora. Aí no final eu fui lá, eu falei, mas me explica lá essa situação. Eu falei, então, Thiago, imagina o seguinte, você dá um evento, 4.000 pessoas. Cara, escuro, ninguém tá vendo nada. No passado... O garçom, ele comprava a maquininha dele, ele sei lá o que ele fazia, ele combinava com não sei quem, enfiava a maquininha no bolso, passava. Aí o cliente tá lá, quero a cerveja, quero isso, pá. Em vez de pegar a maquininha da empresa, ele pega a maquininha dele. Passa normal, tchau. Aí eu falei, puta merda, cara. Sabe, aí muitas vezes a gente não é do ramo, né? A gente não vai ter essas malícias, né? Mas o cara tá lá, eles estão vendo. Então, de novo, né? O CFO, não sei, você poderia dizer que isso é do CFO controlar, mas ele tem que estar atento a isso. Cara, é dinheiro da empresa que tá indo pro ralo. Como que eu controlo isso? Como é que eu faço isso? Será que a minha ferramenta me permite controlar isso? Ou integrar? Né? Porque também, vamos lá, nenhum RP, isso eu falo, não vai fazer tudo. Não vai. Assim, eu quero um RP que vai fazer tudo. Não vai fazer tudo. Mas ele tem que possibilitar que você esteja integrado, que você tenha agilidade, que você faça essas coisas.
E aí onde também entra um outro diferencial da NetSuite, APIs abertas. Né? Imagine um RP, Oracle, Compliance, empresas na Bolsa de Valores com APIs disponíveis e abertas. Com protocolos de conexão, bonitinho. Então, une, né? A possibilidade do valor, do investimento, com tudo. Né? E hoje o principal cliente interno das empresas para vocês é o CFO? Olha, eu diria que sim. O CFO, por quê, né? Porque tudo desemboca lá no financeiro e na contabilidade, né? O cara que tem que avalizar o negócio, né? Sim. Então, em alguns casos, a demanda ela parte de outras áreas, né? A gente já teve casos que partiu da área de RH, já teve situações de venda, situações de manufatura. Então, o início, ele parte de algum lugar. Eu diria que 60%, 70% é do financeiro ou da área de tecnologia que está junto com o financeiro. Né? Isso é muito comum nas empresas, né? Você tem uma área de tecnologia que está debaixo do CFO, né? Então você tem o CTO, o CIO que está reportando ali. Para empresas mais maduras isso já não é tão mais comum, né? Então são áreas bem distintas, né? Empresas maiores pelo menos. E hoje, assim, se você pudesse trazer, assim, entrando já num bloco mais de finalização aqui do episódio de hoje, mas se você pudesse trazer um conselho, né, para o CFO que está sofrendo ali com o ERP atual, mas que está com medo de mudar, qual que seria, assim, seu... No insight para isso aí? Vocês já viram aquela frase que, enfim, né, coisas de rede social também que a gente lê às vezes e marca, né? A frase ela fica ali, né? Às vezes chega a pessoa de recursos humanos, chega pro CEO e fala, olha, a gente tem que capacitar essas pessoas, tal, não sei o quê. Aí o CEO fala, pô, mas se a gente capacitar essas pessoas e eles forem embora, a gente investiu, tá, mas e se a gente não capacitar e elas ficarem? Vai fazer só coisa, né, ruim aqui pra gente, não vai ter uma boa prestação de serviço, né? Pro CFO, olhando pro prisma do RP, será que vale a pena não investir e manter o que tem, porque tem que investir ou que tem que, né, fazer ali isso Então, assim, eu enxergo que, na verdade, investimento tem esse nome por causa que é isso, né? Você investe para você ter uma coisa que vai te ajudar, que vai fazer... desconfortável, né? Ele é desconfortável, cara, e vai ser assim sempre, não vai ter jeito, né? Mas tomar a decisão por uma solução não com o olhar da dor somente atual. Olha, eu tô com uma dor hoje, resolve, tá. E tentar projetar qual é a minha dor do futuro. Pô, tem um monte de empresa que chega pra gente lá e fala isso, né? Fala, olha, no futuro eu vou ter essa dor aqui, eu já sei. E aí a gente tem que apresentar. Então, não ter receios, acho que tem que avaliar soluções e investir, olhar uma solução que vai atender pelos próximos 20, 30 anos. Acho que, se possível, é isso. Boa. Tem um bate-bola que a gente faz aqui no final de 4 perguntinhas rápidas. E aí você responde da forma mais direta possível, vamos dizer assim. Maria Gabriela, mano? Aí vamos lá. Qual métrica você acredita que todo CFO deveria acompanhar, mas a maioria ignora? Métrica? Essa é batida, mas todo mundo deveria. Churn. Porque você tem que avaliar o quanto você está perdendo de cliente, por que você está perdendo esses clientes. Para você tomar decisões, você ajudar ali a revisar isso, né? Acho que isso é uma métrica muito importante, mas que já é bastante comum aí para todo mundo deveria olhar, né? Boa. E a generativa no financeiro é uma ferramenta ou uma distração? É uma ferramenta. Isso aí é fenomenal. Isso aí hoje já é o presente de muita empresa que tem alguma solução que permita você utilizar, né? Boa. O maior mito sobre implementação de RP que você ainda ouve no mercado? Implementa rapidinho em 2 meses. Não, em 2 meses rapidinho. Não, cara. Eu conto, você conta. Uma frase para o CFO que vai entrar em 2027 ainda no Excel. Decida rápido. Tome a decisão e vá para alguma solução que vai te ajudar e vai te fazer direcionar o carro. Boa, cara, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Acho que queria deixar um espaço aberto também para você deixar um recado pro pessoal, enfim, dar um conselho, porque esse ano não é um ano fácil, né? A gente tem aí um ano pela frente com muitos feriados que impactam muitas empresas, com
enfim, eleições no final do ano, Copa do Mundo, Uau, né? reforma tributária, inteligência artificial. Então, assim, deixa um recado aí pro pessoal do enfim, o que você imagina pro ano e o que você deixa de site aí pra eles. Olha, acho que, enfim, olhando para o nosso mundo, né, aqui de tecnologia, não vou falar só de RP, mas realmente é um momento que é um ano difícil, muitos feriados, como vocês comentaram, mas nós já passamos por isso outras vezes. O mundo não acaba em 2026, 2027, em 2028. As decisões têm que ser tomadas. O maior custo é aquele que você não toma a decisão. O maior problema é a decisão que você não toma. E não espere para amanhã o que você pode tentar investir hoje para você fazer de maneira adequada, né? Acho que isso que eu falaria. Hoje eu falo isso porque na empresa a gente passa por isso também, né? Nós temos uma empresa, a gente implementa, a gente sabe o que os clientes estão falando, quais são os receios, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, ou o que eles avaliam. Mas eu poderia dizer que tem muita empresa tomando decisão. E essas empresas, ao meu ver, elas vão sair na frente, e quem sai na frente com tecnologia vai estar na vanguarda e vai estar lá e vai estar comemorando, ao invés de chorando porque não tomou uma decisão e não se moveu para resolver uma dor ou um problema atual. É isso, acho que seria um resumo, seria isso. Isso aí. E nos momentos difíceis é que nascem as melhores oportunidades aí também, onde muita gente se desloca assim a passos à frente aí, né, a gente passou por uma pandemia, né? Acho que de maneira global, cara. Passou uma pandemia, achou todo mundo, falou que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Né? A loucura foi, mano, assim, acho que a minha filha, ela nasceu na pandemia, né? A minha filha, eu falo que ela é uma criança da pandemia, né? Todo mundo passou por isso, diferente e tal. Cara, a gente passou. Não é um governo, não é uma Copa, não é isso que vai fazer com que o empreendedor brasileiro vá crescer, vai deixar de crescer, né? A gente é foda, cara. A gente Boa. Resiliente. Isso aí. Pessoal, uma chamada final aqui sobre o CFO Insights. Então, o nosso evento acontece nos dias 22 e 23 de setembro. A Netsoft é uma das empresas que estará lá com a gente. E se você quiser saber mais, se você quiser pegar mais informações sobre o evento, você pode acessar a nossa página aqui na bio do Instagram ou então no link na descrição do YouTube. Espero vocês lá. Muito obrigado pela presença.